Você ouve agora o programa Escola Bíblica Dominical, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. A partir de agora daremos início a mais um programa Escola Bíblica no Ar. Com muita alegria que estamos nesta sexta-feira, 12 de abril de 2019. Com muita alegria que aqui estamos para apresentar esta programação, programa esse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. A Igreja Assembleia de Deus está localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei 89, no bairro de São Pedro, bem próximo aí à Agência dos Correios. Este programa tem a direção geral do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e na coordenação local do pastor Hélio Ribeiro. Na apresentação, esse que vos fala, o presbítero Girlei Gomes, e contamos também com a presença, no apoio aqui do presbítero Paulo Leite e do diácono Raine Santos e do auxiliar Joel Ivo, e na operação de áudio Mateus Espíndola. Leitura Bíblica. A leitura bíblica de hoje se encontra no livro do Êxodo, e essa leitura ela tem a lição de número 2, tem como título Os Artesãos do Tabernáculo. O texto áureo nos diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo 31, dos versículos do 1 ao 11. Você tem uma Bíblia em sua casa, acompanhe a partir deste momento. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículos do 1 ao 11. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em toda lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que te tenho mandado. Momento de oração. Pai querido, queremos te agradecer por esta rica e
feliz oportunidade de podermos estarmos para aqui trazer a tua palavra nesta rádio, nesta programação. Ó Deus, abençoa cada ouvinte nesse momento, Senhor, que estão na sintonia desta programação. Vai adentrando, Senhor, aos lares que estão nesta tarde para ouvir a tua gloriosa palavra. Deus eterno, ser conosco, nos abençoa nesta tarde, nos abençoa nesta programação. É isso que assim te oramos e assim te agradecemos em o nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente, Pastor Ailton José Alves. Coordenação local, Pastor Hélio Ribeiro. Participe. Venha a mim, como em meio a um deserto. 14 horas e 8 minutos, 14 e 8. Você está na sintonia da sua rádio Bituria 98,3. Vamos ouvir a primeirinha da nossa programação nesta tarde com Cassiane, essa linda melodia. Oferta agradável a ti. 14 horas e 9 minutos. Está ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical. Venha cultuar ao Senhor em um de nossos templos e seja abençoado. Momentos de adoração, louvor e administração da palavra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem perto de você. Queremos mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão em nossa sintonia, os nossos irmãos, os nossos ouvintes desta programação, de todos os bairros da cidade que estão em nossa sintonia nesta tarde, no bairro São Pedro, Coab 1, Coab 3, Maria Cristina, no bairro do Santo Antônio, BR, Viana Moura BR, Viana Moura Faculdade, também o bairro do Tambor, Tereza Mendonça, Bela Vista. Então queremos mandar saudações de paz a todos os nossos irmãos que estão em nossa sintonia nesta tarde. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos, adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Uma bênção de Deus para a sua vida. Queremos convidar você hoje para o grande culto de doutrina da Palavra de Deus, hoje a partir das 19 horas, no Templo Matriz da Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado para ouvir a Palavra de Deus. Nosso pastor Hélio Ribeiro convida a todos para este culto de doutrina da Palavra de Deus. Você, meu querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, que está em nossa sintonia, hoje a partir das 19 horas, você é o nosso convidado especial. Saudações. Queremos mandar saudações de paz ao nosso pastor, que com certeza está na nossa sintonia, a irmã Edjane. Também mando saudações de paz à minha esposa, a irmã Graça, também a Gisele, a Natália e a todos os meus familiares, também aos nossos irmãos que estão
em nossa sintonia, o nosso irmão Jairo Francisco, aí na Vila Fernando de Abreu. Também a todos os irmãos aí da Vila de Serra dos Ventos, aí nos Fabricos, que estão em nossa sintonia, ligado no programa Escola Bíblica no Ar. Também saúdo a todos com a paz do Senhor e desejo mandar a saudação à minha esposa, a irmã Eunice, a todos os amados irmãos que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a todos vocês que estão sintonizados neste canal de bênção que está se transformando a Rádio Vituri. A você, a saudação irá em especial. Também queremos enviar a saudação para todos os irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical lá da Matriz, nosso dirigente presbítero Carlos Rogério, a todos os irmãos que fazem parte da classe Abraão, recebam a nossa saudação aí calorosa em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, também quero mandar uma breve saudação aqui, primeiramente agradecendo ao nosso pastor, ao pastor Hélio e à irmã Edjane pela grande confiança, são nossos pais na fé. Quero agradecer também a minha mãe, a irmã Maria. Deus possa abençoar a minha família também, minha tia Ana, tia Marta, tia Elizabeth, a minha irmã Jéssica, nossos amigos ovelhas. Também quero agradecer e estender nossa saudação à irmã Sara e à sua mãe, a irmã Lourdinha. Deus possa continuar abençoando vocês, também estendendo a irmã Emily na Coab 1 e a irmã Cícera, que também é da Coab 1. Deus possa vos abençoar. (14h18). Vamos ouvir mais um louvor com Lauriette, Acalma o Meu Coração. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Queremos convidar você para logo mais a partir das 19 horas, culto de doutrina da Palavra de Deus aqui no nosso Templo Matriz. O nosso pastor convida a todos os irmãos para estar ali meditando na Palavra de Deus, e você ouvinte também pode chegar para ouvir a Palavra de Deus. Queremos convidar você também para as escolas bíblicas dominicais em todas as nossas congregações. Você é o nosso convidado especial aos domingos a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações, nos bairros da cidade, nas vilas, Serra dos Ventos, em todas as vilas que temos as nossas congregações, né? Em Serra dos Ventos, Água Fria, Vila Raiz, Chucuru, Tapera, Lagoa da Chave, Taboquim, temos as nossas escolas bíblicas dominicais. Então venham aprender a palavra de Deus. Queremos mandar também saudações de paz aos nossos irmãos que patrocinam esse programa, a irmã Helenícia e da Ótica Belo Jardim. Também o nosso irmão Antônio Cavalcante da Rede de Farmácias Cavalcante. Também auxiliar Claudemir da J3 Bolsa, Dr. Maneco, Centro de Implante Dr. Maneco. Também auxiliar Claudia Andrade da Sementeira Florencio, nosso irmão Diácono Éder da Felicel, e o irmão Joséilde e a irmã Andréa da Pipilo. São aquela alusão toda especial a vocês que se encontram em nossa sintonia nesta tarde. Mas vamos ouvir mais um louvor nesta tarde. Vamos ouvir esta linda melodia. Palavras com Lauriette. 14h25. 14h25.
Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso diácono Rani e com o nosso auxiliar, o nosso irmão Joel Ivo, que nesta tarde irá meditar na palavra de Deus dentro do assunto da nossa escola bíblica neste domingo, que tem como título Os Artesãos do Tabernáculo, a lição 2 que iremos estudar neste domingo. Então os nossos irmãos, eles vão meditar na palavra de Deus. Meditando nas Escrituras. A todos que estão em seus lares, se você tiver uma lição em sua casa, pegue ela. Se você não tiver, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada. Vamos meditar um pouco na lição que vai ser estudada nesse próximo domingo, que vai ser sobre os artesãos do tabernáculo. E podemos enfatizar, podemos até observar que, irmão Joel, todo nome judeu e hebreu tem um significado. Podemos ver que este judeu e hebreu, a qual Deus escolheu para fazer o tabernáculo, Bezalel e Aholiabe, de acordo com a lição, quais são suas tribos e significados do nome deles. A paz do Senhor a todos os ouvintes. É interessante nós enfatizarmos tanto a Bezalel quanto a Aholiabe, que foram dois servos escolhidos para estarem à frente dessa rica obra no tabernáculo. E é importante também que nós possamos enfatizar que o tabernáculo, como foi dito na lição 1, na semana passada também aqui, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Nós encontramos isso lá em Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8. Deus, ele quis ajuda humana para que pudéssemos assim fazer a sua obra. E é interessante porque Deus, ele levanta a dois servos, como aqui foi falado, que está na lição, que se chamam Bezalel e Aholiabe. E nós vemos que Bezalel, é importante entendermos o significado do seu nome, porque o nome, na cultura judaica, falava muito acerca da personalidade de quem o possuía, de quem tinha esse nome. Então Bezalel significava a sombra de Deus, ou então Deus é minha proteção, e fazia parte da tribo de Judá. Já Aholiabe significava tabernáculo ou tenda de meu pai, ou seja, era um homem que possuía muito conhecimento sobre isso, conforme nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 31 e no verso 6. É também importante destacar que antes de toda essa citação, nós vemos que há pouco conhecimento acerca da vida desses dois homens. Então, é importante enfatizar esta questão. Ainda podemos observar, irmão Joel, que na lição que estamos falando, antes desses dois artesãos eles começarem a realização do tabernáculo, podemos ver que Deus, ele falou como foi que seriam os construtores. E também podemos observar que Deus, ele também revelou quem seriam os construtores. Como podemos observar, irmão Joel, como Deus falou, como foi que seria e como foi que Deus se revelou. É interessante, diácono Rony, que nós também tenhamos isso na nossa mente, porque quando nós vamos observar as escrituras, nós vemos que Deus, ele se revela primeiramente a Moisés. Nós podemos ver isso em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 2 até o versículo 6. A gente percebe que Deus, ele fala a Moisés primeiramente sobre quem ia separar, sobre a Bezalel e a Aholiabe.
Então é interessante enfatizarmos essa verdade. Interessante enfatizarmos essa verdade, que Deus, ele fala primeiro ao líder. Deus, ele coloca no coração do líder, ele fala ao líder quem vai fazer aquela grande obra. Então Deus fala a Moisés, e assim também é hoje. Deus fala com os líderes para quem irá fazer a grande obra da igreja. Então é interessante enfatizarmos isso, esta questão. Então Deus fala a Moisés e fala que iria capacitar a Bezalel e a Oliabe. E nós vemos que Bezalel era um construtor, conforme nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 34. Nós já lemos, e também ela é filho de Uri e neto de Ur. Provavelmente esse Ur era quem ajudava a Moisés muito tempo antes do seu neto. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 17, no verso 12, que Ur foi um dos homens que ajudou a segurar a mão de Moisés. Também vemos em Êxodo, no capítulo 24, que Moisés, ao se ausentar, colocou Ur sob comando. Então nós vemos que Ur era um líder. E há quem diga, irmão Raine e querido ouvinte, há quem diga que isso pode até ter sido um arrumadinho, porque ele era parente indireto, já era um homem, já era conhecido. Porém, nós vemos que em Números, no capítulo 1 e no versículo 37, havia mais de 62.700 soldados disponíveis à tropa só na tribo de Bezalel. Então, nós vemos que não foi uma escolha sem sentido, só por família ou por arrumadinho. A gente pode ver que ele foi escolhido pelas suas próprias habilidades. Bezalel, provavelmente, quando nós vamos estudar a história, ele já construía, ele possuía habilidades naturais, e aquelas habilidades naturais foi o que fez com que Deus, talvez, com que Deus chamasse a Bezalel e também a Oliabe para o ajudar, conforme nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 31 e no versículo 6. Então é importante que nós possamos destacar que eles possuíam habilidades naturais, porém que Deus as aperfeiçoou e que Deus o chamou através de Moisés, e Moisés foi quem repassou a ordem de Deus. Amém. Podemos também observar que quando Deus honrou os parentes de Moisés, mostrou que esta honra não vinha de Moisés, mas sim do próprio Deus. E nós podemos observar que, além de Deus ter falado quem seriam os construtores, além de Deus ter revelado quem seriam os construtores, Deus, ele também chamou os construtores e Deus capacitou os construtores. Mas de que forma Deus, ele capacitou os construtores? Então, querido ouvinte, irmão Raine, é interessante que a gente vê em Êxodo, no capítulo 36 e no versículo 2, que eles possuíam capacitação natural, porém os dons dele foram aperfeiçoados. Os dons do Espírito, eles são em grande parte capacitações naturais dedicadas a Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Tanto é que no texto onde foi lido, no texto da leitura bíblica, nós vemos no capítulo 31 e no versículo 3 do livro de Êxodo, nós vemos que Deus fala alguns aspectos que iria dar, alguns dons. Ou seja, o primeiro ponto que Deus fala seria o Espírito de Deus. A capacitação de Bezalel e de Aholiabe, ele vem através do Espírito de Deus, porque foi a capacitação divina que o inspirou a fazer um projeto tão bonito como era o tabernáculo. Projeto tão bonito, tão divino, ele não podia vir de uma cabeça humana. Porém, Deus os capacita para que eles pudessem cumprir aquilo que Deus queria. Nós vemos que o capítulo 28, o capítulo 29, fala acerca das orientações do tabernáculo. Era um tabernáculo muito bonito, era um tabernáculo que possuía muitas coisas, muitos detalhes, e nós vemos que uma capacitação sobrenatural desce sobre Bezalel e sobre Aholiabe. Então é interessante destacarmos isso. Então o Espírito de Deus os guia para que eles possam continuar. Mas também fala acerca de outros pontos, outros dons, Deus fala, que também é importante destacarmos. Por exemplo, o da sabedoria.
Deus disse que iria dar sabedoria. E quando Deus fala que iria dar sabedoria, irmão Rani, ele denota a capacidade de julgar uma coisa, o que é melhor para a obra. Ele denota a capacidade de saber diferenciar. Então é interessante que Deus também dá esse dom aos seus servos. Outro dom que Deus também fala que daria aos seus servos é o dom do entendimento, ou seja, é o dom de compreender as partes diferentes e fazer um panorama total da obra do tabernáculo. Então, Deus, com aquela capacidade, com aquele entendimento, faria com que Bezalel e Aholiabe pudessem compreender não só de um aspecto de dentro, mas também de um aspecto de fora. E o outro dom e o último que Deus fala que também daria, que capacitaria a ele, seria com a ciência, que essa ciência indica o conhecimento material para prática e experiência, ou seja, eles precisariam ali pegar o ouro, pegar a prata, e cada material se trabalha de uma forma. Cada material se trabalha de um jeito diferente. O ponto é um, o ponto é outro. E nós vemos que há muita pele envolvida. Então, a ciência é Deus ensinando a eles a trabalhar com aquele material para a prática e para a experiência deles, irmão Rani. Amém. Graças a Deus. Então, podemos observar que eles primeiramente foram cheios do Espírito Santo. E podemos enfatizar que logo após eles forem cheios do Espírito Santo, Deus os capacitou, cheios de sabedoria, entendimento e ciência. E logo após essas virtudes que Deus colocou diante desses dois homens, podemos observar que Deus ele também ordenou os construtores. Em Êxodo capítulo 31, versículo 6, a parte C, nos diz: para que façam tudo o que tenho ordenado. E enfatizando isso daí, podemos ver que isso são talentos que Deus deu para eles, não para a glória deles, mas para a glória de Deus. E podemos observar, auxiliar irmão Joel, que através dessas virtudes que Deus ele colocou diante desses dois homens, podemos também tirar lições práticas que podemos aprender com Bezalel e Aholiabe. O senhor pode nos enfatizar através da lição que está sendo explanada nesta tarde algumas lições práticas que podemos aprender com Bezalel e Aholiabe? Com certeza, irmão Rani. É uma lição muito rica em lições práticas, porque fala muito a nós, como foi falado na lição anterior. Tudo isso são tipologias para que nós possamos aprender o que está acontecendo hoje, realidades espirituais do dia de hoje. E é interessante destacarmos que para essa obra é uma obra muito específica, a obra do tabernáculo. Então Deus, através de seu servo Bezalel e de Aholiabe, ele chama-os. Porém, todos nós, como lição prática, nós podemos enfatizar que todos nós somos alvo do amor de Deus quanto à salvação. Deus, ele deseja que todos nós tenhamos salvação em nossa vida, que nós tenhamos comunhão com ele. Deus deseja que nós tenhamos o seu amor implantado dentro de nós, algo que não é natural, que não é humano, mas que é divino dentro do nosso coração. Então, querido ouvinte, esta obra, ela está até hoje sendo realizada. A obra divina do Senhor está sendo realizada e Deus conta com todos nós quanto à salvação. Deus deseja se relacionar com o homem e deseja se relacionar com você, querido ouvinte. Nós podemos verificar isso em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 4. Porém, a obra, ela é muito grande e nós podemos, como servos de Deus, avançar e ajudar nela. E o nosso pastor Hélio, ele enfatiza muito esse quesito das questões da obra, como por exemplo, nós temos um mutirão que está sendo realizado em Lagoa da Chave, e também temos o projeto social que será realizado. Então, vemos que a obra, ela não é só realizada no âmbito espiritual, mas ela também é realizada de um âmbito material. Então, todos nós, Deus tem
uma lição, Deus tem um ordenamento contra nós, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Porém, é importante também enfatizar que nós temos que servi-lo e podemos servi-los de várias maneiras. Então a nossa igreja, ela possui mutirão, possui o projeto social, e Deus, quando chama a Eliabe, a Oliabe, e a Bezalel, nós vemos que Deus escolhe eles para uma obra específica, e para essa obra específica, Deus, ele capacita a todos os que chama. Ele escolhe a Bezalel, conforme nós podemos ver em Êxodo, no capítulo 31 e no verso 2, na parte A, mas ele também chama. Além dele escolher, ele chama. Antes estava no coração dele, porém agora ele chamou. E no versículo 6, na parte B do capítulo 31 de Êxodo, nós vemos que ele qualificou aos seus servos. Ou seja, Deus tem uma obra geral e tem uma obra específica. E para esta obra específica, Deus tanto nos escolhe, quanto nos chama, quanto nos qualifica. Então, na obra de Deus, as habilidades naturais, elas são utilizadas não somente no caráter espiritual, mas também pode ser no social, no educacional, no material. E é o desejo de Deus que nós façamos a obra juntamente com Ele. Porém, Ele precisa de pessoas que se disponibilizem e que tenham sobre eles as suas habilidades, ou seja, que dê a Deus as suas habilidades naturais, que disponham a Deus as suas habilidades para que Ele possa aperfeiçoar, assim como Ele fez com Bezalel e com a Oliabe. Porém, também há atividades específicas, como aqui falamos, e essas atividades específicas, Deus nos capacita para isso. Ele capacita e Ele distribui, conforme está dizendo lá em 1 Coríntios, é o textual da lição, que Deus distribui a cada um conforme a sua plena vontade. Então, a lição que podemos extrair é que nós precisamos estar dispostos à obra de Deus, para que através daquele único amor de Deus, nós possamos fazer a sua obra, assim como o Bezalel, assim como a Oliabe. Deus nos escolheu para continuarmos a sua obra, irmão Rani. Amém, graças a Deus. Então, se irmão Joel, podemos ver que a escolha de Deus para a obra, ela é soberana. Primeiramente, podemos ver que Ele nos escolhe, conforme o Senhor falou, nos chama, nos capacita e nos envia. Podemos até enfatizar que a nossa capacidade na obra, ela vem de Deus. Segundo as Coríntios capítulo 3, versículo 5, podemos observar, à luz da Bíblia, nos falando: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E podemos até enfatizar que Deus, Ele capacita de maneira especial para a obra que Ele chama. Em João capítulo 3, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. E até podemos também enfatizar que Deus, Ele capacita aqueles que são obedientes e submissos na sua obra. Tanto Bezalel como a Oliabe escutaram a voz de Deus e escutaram também a voz de Moisés. Então, toda boa obra que foi feita no tabernáculo foi porque eles foram homens obedientes, não só a Deus, mas também foram submissos a Moisés, né? Tudo que Moisés falava, eles faziam. Então, da mesma forma, somos nós, obreiros, crentes da igreja do Senhor Jesus. Temos que ser submissos também a Deus, ao nosso pastor e aos nossos dirigentes de cada congregação. E também podemos ver que Deus, Ele sempre está disposto a capacitar aqueles que querem glorificar ao Senhor e não a si mesmo. Podemos até observar no livro de Apocalipse, capítulo de número 4 e o versículo de número 11, a palavra do Senhor nos diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então podemos observar, à luz da lição que foi explanada nesta manhã,
e a tudo nesta tarde e a tudo que foi falado. Que cada um ouvinte, cada pessoa que escutou na lição que foi explanada nesta tarde, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, Deus terá misericórdia de nossa nação e de seu povo. A Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim convida você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Avisos da semana. Queremos lembrar hoje, a partir das 19 horas, culto de doutrina da Palavra de Deus. Hoje, a partir das 19 horas, culto de doutrina, e amanhã, culto de Santa Ceia, né? Culto de Santa Ceia. O nosso pastor convida todos os nossos irmãos para estarem lá no culto de doutrina. Neste domingo teremos aniversário da União de Adolescentes na congregação da Coab 1. Culto de reencontro na congregação do bairro Santo Antônio. Lembrando que domingo, a partir das 9 horas, teremos as nossas escolas bíblicas. Então, você, meu querido amigo aluno da escola bíblica, você ouvinte também, procure uma das nossas igrejas Assembleia de Deus nos bairros da cidade e vá aprender a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Mandamos saudações a todos os nossos professores, ao corpo docente, também a superintendência, na pessoa do presbítero José Soares, do presbítero Carlos Rogério, a todos, que Deus em Cristo Jesus os abençoe, e agradecemos pela sintonia. Você está ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir a última melodia da nossa programação. Deus está construindo, com Fernanda Brum. 14 horas e 50 minutos. Estamos chegando ao término de mais um programa Escola Bíblica no Ar. Desde já queremos agradecer a sua audiência e convidar você. Amanhã, a partir das 11 horas, temos o Juventude Cristã com o nosso irmão Renato. Então, sintoniza amanhã a partir das 11 horas da manhã, de 11 às 12, Juventude Cristã. Então, queremos agradecer a todos que estão em nossa sintonia nesta programação. E lembrando mais uma vez do culto de doutrina, logo mais às 19 horas, nosso pastor convida a todos. Então só resta para nós agradecermos ao nosso irmão Joel, também ao nosso irmão Raine e ao presbítero Paulo Leite, que está conosco. Então agradecemos a todos os nossos irmãos que estão em nossa sintonia. Mas vamos orar com o nosso presbítero Paulo Leite, vai agradecer a Deus por esta programação.
Momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai Celeste, estamos neste momento, Pai, diante de Ti, te rendendo graças, ó Deus, por esta tarde gloriosa em Tua presença, meu Pai. E pedimos a Ti, Deus, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, abençoando, Senhor Deus, a cada um, Pai Santo, dos habitantes desta cidade de Belo Jardim. Abençoa, Pai Santo, com bênçãos de salvação, com bênçãos de libertação, ajudando a cada um, Pai. Também te pedimos pelo nosso pastor presidente, Ailton José Alves e sua família, e pelo nosso pastor local, Hélio Ribeiro e sua família, Pai. Ajuda-os em tudo, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de apresentar o programa Escola Bíblica Dominical, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.